Olá, bem-vindo à Ango IT, um canal dedicado a bons amantes da tecnologia. E hoje, especificamente, nós queremos falar sobre RPA. RPA, para quem não sabe inglês, significa Robotic Process Automation. São tecnologias que nós usamos robôs e softwares para automatizar as tarefas diárias repetitivas. E nessa área de RPA, nós temos diferentes ferramentas que a gente usa para automatizar as nossas tarefas. Diferentes ferramentas essas que são como o Blue Prism, Power Automate, UiPath e entre outras. Mas no dia de hoje, ou na aula, no pouco que eu trouxe hoje, quero falar um pouquinho sobre o Power Automate, que é uma ferramenta muito útil para automatizar muitas tarefas que a gente faz no dia a dia. O Power Automate é uma ferramenta da Microsoft e é muito fácil de usar. Qualquer um, não precisas de nenhum conhecimento sobre código. Então, junta-se a mim e vamos falar sobre essa ferramenta. Para quem não me conhece, eu sou o André. Eu sou especializado na área do RPA, Robotic Process Automation, e trabalho em várias companhias fazendo essa execução. Trabalho com essas diferentes ferramentas. Nesse vídeo de hoje eu quero te dar um pouquinho do básico, o que é Microsoft Power Automate. Então, junta-se a mim e eu acredito que não irás te arrepender. Valeu! Bem, já estamos no nosso Microsoft Power Automate. Dentro do Power Automate, como nós podemos ver, ao nosso lado esquerdo, temos diferentes definições, temos diferentes submenus, queria eu dizer, que praticamente nos dá a definição, o que compõem o Power Automate. Temos o menu Home praticamente dá-nos uma visão ampla ou simples daquilo que é o Power Automate. E temos o Create e também temos o Template. Os templates praticamente são só formas já pré-construídas da qual a gente pode começar o nosso flow. O nosso flow praticamente, para quem não entende o que é flow praticamente é só a sequência de como as nossas tarefas irão ser construídas. Só então, se nós queremos construir alguma tarefa, essa tarefa é construída por flow. E nós, dentro do Power Automate, temos diferentes tipos de flow. Só temos tipo, por exemplo, esse aqui é o flow automatizado, temos o flow instantâneo e temos o flow programado. E temos outro flow, por exemplo, que nós temos aqui, que é o desktop flow, que é praticamente ao Power Automate Desktop. Para quem não sabe, o Power Automate é praticamente dividido em duas funções. Temos o Power Automate Online e temos o Power Automate Desktop. O Power Automate Desktop é um Power Automate muito mais avançado, com funcionalidade muito mais avançada, que a gente irá cobrir praticamente nos nossos futuros vídeos. Mas por hoje, como estamos a falar sobre a introdução e praticamente o básico do Power Automate, iremos simplesmente cumprir ou falar ou cobrir essas três funcionalidades do Power Flow automatizado, o Power Flow instantâneo e o Power Flow automático. Bom, vamos começar com o Power programado. Quando a gente clicar, para utilizar o Power programado, é só clicar no Power Scheduled e assim que tu clicares, ele vai te levar a essa funcionalidade em que vai pedir o nome da função, da tarefa que você quer fazer. Por exemplo, eu quero fazer uma tarefa que, por exemplo, me manda todas as horas ou todas as manhãs um lembrete daquilo que eu quero fazer durante aquele dia. Então, a gente pode usar isso, porque o, o flow, o flow automatizado ou o flow programado é um flow que você pode colocar alguma hora, alguma repetição que você quer praticamente a hora X eu quero que eu recebo esse e-mail e a partir desse e-mail, por exemplo, faz-me lembrar de alguma coisa que eu tenho que fazer. Então, podes usar esse flow para que você possa fazer isso. Bom, então, primeira função que você vai fazer ao construir esse e-mail vai pedir, por exemplo, o nome do flow. Por exemplo, eu vou escrever, o nome do flow vai ser lembrete. E assim que ele me pedir o nome, ele vai pedir a que horas é que a programação queres que começa e segundo, vai perguntar a que horas quantos minutos é que queres que essa automação, por exemplo, seja repetitiva, esse processo, melhor dizendo, seja repetitivo. E quando tu clicas no criar, ele irá te levar para esse menu. E quando tu vires nesse menu, se tu clicares de novo nessa caixa aqui,
ele vai abrir esse submenu, que são praticamente as repetições das coisas que a gente já começou do princípio. Por exemplo, ele está a pedir a time zone, que é praticamente a hora de onde você está com a tua hora, né? Que tu podes especificar a tua zona, como a gente diz. Então, eu como estou baseado na Inglaterra, posso procurar aqui. Então, tu clicas, está atualizado. Como eu estou a fazer um lembrete, então eu quero que esse lembrete seja enviado no meu e-mail todas as manhãs. Imagina que eu quero todas as manhãs algum lembrete que faça-me lembrar, se calhar, das compras que eu tenho que fazer, ou se calhar à tardinha, para eu não esquecer. Então, posso usar isso como um dos exemplos. E tem essa ação aqui, que é uma ação mais. Esse simplesmente é uma ação, é um sinal que nos faça entender, ou nos faz entender para nós adicionarmos, né, alguma ação. Então, a próxima ação que eu vou procurar é o Outlook. Eu quero que manda-me e-mail. Então, eu vou clicar nessa função que é nesse Simon, que em inglês quer dizer veja mais, e vou clicar nesse Send an Email. Se tu clicares no Send an Email, ele irá abrir essa configuração. Acho que ele vai ser a primeira função que ele vai pedir é to. To simplesmente ele vai perguntar qual é a pessoa que tu queres mandar o e-mail. Então, eu quero mandar e-mail para o meu Outlook. Então, eu clico no meu Outlook. No meu Outlook. Não é? E depois vou dar o tópico, por exemplo. Eu posso falar lembrete de compras. E um exemplo meio engraçado que eu vou dar, por exemplo, é posso escrever, por favor, lembra-te de compras. Só um exemplo. Por favor, não me fala mal. Só a dar um exemplo. Okay? Então, tenho o corpo, tenho tudo. Então, acho que os meus parâmetros já estão cumpridos. O primeiro parâmetro é para quem, o segundo é o sujeito e o terceiro é o body, que quer dizer o corpo. Se, por exemplo, nós queremos CC, né, que se calhar mandar para outras pessoas, nós podemos usar isso como podemos clicar aqui, por exemplo, mandar parâmetros avançados. Se nós abrirmos os parâmetros avançados, nós podemos encontrar as diferentes configurações que a gente tem no e-mail. Por exemplo, podemos mandar se é o BCC ou o CC, se é para adicionar algumas pessoas. E também podemos adicionar alguns arquivos, attachment. Attachment em inglês praticamente quer dizer arquivo. Se nós queremos não arquivar, anexar, perdoem. Se nós queremos anexar alguma coisa, podemos anexar aqui. Então, temos nossa configuração dessa ação send an email completa. Uma vez que ela está completa, então nós podemos testar a nossa ação. Se a nossa ação está completa, então nós podemos testar. E para nós testar, primeiramente, o que nós vamos fazer, vamos salvar o nosso flow. Se a gente pegar o save, vamos clicar no save. E por enquanto o flow vai save. Quando o flow está tudo completo, sem erros, tu irás ver essa barra verde a mostrar que o teu flow está pronto para ser executado. E se nós queremos testar, podemos testar. O que nós iremos fazer é fazer um teste. E você pode testar manualmente, testar aqui manualmente, mas antes de testar vamos só checar se nós demos a quantos minutos. Vamos dar, por exemplo, a 1 segundo, que esse flow seja executado em 1 minuto. Então, se a gente pressionar save, assim que a gente save, então iremos testar. Se a gente procurar teste, iremos clicar manual e clicar no teste e clicar no run flow, quer dizer, executar flow. E uma vez executada, nós podemos ver que o nosso flow praticamente foi executado quando nós temos esse sinal verde. E se eu ir para o meu e-mail, refrescar ou refresh, como a gente diz em inglês, a nossa page, nós podemos ver que eu tenho e-mail novo, que é praticamente um lembrete que eu criei, que é para o André, Pedro,
por favor, lembra-te de compras, não é? Então, esse é um exemplo do e-mail programado. E uma vez que nós estamos aqui, nós podemos reeditar e adicionar. Se a gente, por exemplo, sair dessa funcionalidade, por exemplo, voltar, e nós irmos no nosso My Flows, essa funcionalidade nos faz ver o número de flows que a gente... Assim temos o nosso flow criado, mas esse flow, como nós criamos, está a running, nós metemos para funcionalizar ou executar 1 a 1 minuto. Se eu ir para o meu e-mail, tu consegues ver que 1 a 1 minuto esse flow manda mensagem para mim. Então, para parar com isso, o que eu vou fazer? Eu vou voltar no My Flows. Quando eu ir no My Flows, o que é que eu vou fazer aqui? Vou selecionar o flow e depois de selecionar o flow, vou desligar. Como nós podemos ver, temos o flow, temos várias funcionalidades, podemos reeditar o flow, mas o que eu irei fazer é desligar o flow de maneiras que eu pare de receber esses e-mails repetitivos. Se eu quiser de novo reeditar ou configurar o flow de uma outra maneira, eu posso editar de novo o flow. Agora, o Power Automate, essa versão, ou esse view, como a gente diz em inglês, que a gente vê agora é um view novo. Esse design que a gente vê é um design novo. Mas se eu quiser ao ter, por exemplo, o design do Power Flow antigo, porque muito é dos casos que nós, da minha experiência, muitas companhias que ainda não usam esse novo design. E se eu quiser de novo um design antigo, é só praticamente desativar essa questão, esse botão, e uma vez que eu desativado, ele leva-me de novo ao Flow antigo. O Flow antigo, para quem não sabe, é praticamente todas as configurações que eu tenho no Flow, naquele novo Flow, mas ele dá-me um novo design. Agora, se eu quiser, por exemplo, não criar um Flow instantâneo, podemos criar também um Flow instantâneo. Para criar o Flow instantâneo, eu vou fazer o mesmo. Vou para o Create. Depois de eu mover para o Create, vou mover para essa parte onde está escrito Instant Cloud Flow. Praticamente significa flow instantâneo, e tu pressionas e primeira ação que ele vai te pedir é o trigger. Quando ele te pedir o trigger, para quem não sabe o trigger praticamente é uma expressão que significa gatilho. O que é que vai fazer o nosso flow funcionar? Então, nós vamos meter que eu quero que esse flow funcione manualmente. E uma vez que eu selecione essa funcionalidade manualmente, eu pressiono e depois crio ou clico no Manual Trigger. Quando eu clicar no Manual Trigger, ele vai me pedir os parâmetros, por exemplo, que eu quero entrar. Agora, esse novo flow, o que é que eu quero fazer? Eu tenho um Excel que eu preparei. Quando eu abro esse Excel, eu tenho 3 colunas, que é o ID, tenho o nome e tenho o Sales. Então, neste flow instantâneo que eu quero, é que ele adiciona items ou adiciona o ID, nome e o céu, adiciona caracteres nessas colunas dentro do Excel que se encontra dentro do SharePoint. Para fazer isso, eu vou voltar ao meu flow. O que é que eu vou fazer? Vou criar 3 inputs, vou criar 3 entradas. Eu quero o text. Primeiro input que eu disse irá ser chamado é o ID. Segundo input, eu praticamente vou copiar do jeito que estava. O segundo input, se eu voltar a abrir o arquivo, o segundo input é name e o terceiro é sales. Então, se eu voltar a abrir, o Power Automate, o segundo input vai ser name, tudo em texto, e o terceiro input vai ser sales. Sales. Como a gente diz em inglês, sales. Ok? Então, tenho os parâmetros adicionados.
O próximo passo, nesse caso, agora será clicar, adicionar uma nova ação. E quando você clicar uma nova ação, procura ação Excel. Quando tu expandires, o que nós queremos fazer é adicionar texto ao nosso, ou adicionar queremos adicionar céu ao nosso texto. Então, para isso, nós vamos escolher essa ação que é Add a Row into a Table, que é adicionar praticamente células à nossa tabela. Então, eu vou selecionar isso. Uma vez que eu selecionado, ele vai me pedir que eu adicione a minha conexão ao Excel. Se eu ainda não tenho adicionado, então ele vai me pedir para sign in para o meu Excel. Ele vai pedir com que eu faça o sign in. Uma vez que eu fiz o sign in, o que ele vai pedir primeiramente é a localização do meu file no SharePoint. Então eu vou dar as especificações de localização e a partir daqui eu já adicionei o file. Vou procurar onde é que está o file. Vou procurar, seleciona o site, depois vai selecionar a livraria e assim vai selecionar o file, onde é que se encontra o file. Uma vez que você seleciona, ele vai praticamente perguntar a tabela, mas eu estou a ver que dentro do meu arquivo não tem uma tabela, então o que é que eu vou fazer? Eu vou abrir o arquivo e a partir daqui vou nos dados. Bem, como explicava, então o que a gente vai fazer, se a gente voltar rápido, voltar para editar o nosso flow, nós explicávamos que uma vez a gente tem, deixa-me deletar esses dois, a gente tem o SharePoint site, que é o meu SharePoint, e a gente tem um documento, que é a localização do documento, e o file, que nesse caso é o documento da qual a gente está a trabalhar, que se chama Pay Cells. E também temos o nome da tabela. Se tu não sabes o nome da tabela, ainda não sabes o nome da tabela, o que é fácil de pegar o nome da tabela, é só ir onde eu coloquei o file no SharePoint e clicar no file. Se eu clicar aqui na estrutura da tabela, eu consigo ver o nome, que é o nome da tabela. Uma vez que eu tiver todas essas informações inseridas, então terei essas outras seções na qual irei praticamente introduzir de acordo às especificações que eu dei no princípio quando especifiquei o Manual Trigger. Para fazer isso, irei clicar na função. Uma vez clicado na função, posso selecionar aqui o Dynamic Content. Então vou colocar onde tiver o ID, vou selecionar o ID. Depois irei adicionar. Ou posso clicar também aqui, que é o Dynamic, onde tiver o nome, coloco o nome. Aqui onde tiver o céu e também introduzo o céu. Uma vez isso feito, o que eu irei fazer? Irei savear ou irei guardar. Então consigo ver que eu tenho essa barra verde. Normalmente quando tem essa barra verde, isso quer dizer que a execução foi feita com sucesso. Uma vez feito, o que eu vou fazer, o próximo passo é testar o meu flow. Uma vez que eu testo, ele irá me pedir as definições. O ID posso meter o ID número 1 e o nome posso meter André Pedro. E o cell posso meter como exemplo 1, 2, 3. E uma vez que a gente executa o processo, conseguimos ver que o nosso processo foi executado com sucesso. E se a gente voltar no arquivo e nós
e nós refrescarmos o arquivo, podemos ver que o file foi adicionado com sucesso. Então, se eu abrir de novo o documento, consigo ver o documento foi executado com sucesso. Se eu quiser reeditar de novo, posso refazer isso. Se eu quiser reeditar também o flow, posso voltar a refazer de acordo com as minhas especificações. Consigo ver que aqui não introduzi o ID, por isso é que o ID não apareceu, mas se eu voltar no flow e selecionar o ID aqui e guardar o flow, ou save em inglês, e voltar a testar de novo, manual, e selecionar o ID, por exemplo, número 2, número 1, e o nome, de novo, André Pedro, e os céus, eu colocar 1, 2, 3, e a gente voltar a savear, conseguimos ver que a operação foi feita com sucesso, e uma vez feita, posso voltar ao arquivo e voltar a ver que, mais uma vez, ele guardou a segunda referência. Bom, por hoje é tudo. Obrigado por estar aí conosco e vejo-te na próxima aula.